Tudo o que Deus quer de você já está em você. Agora é só desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo, Padre? Sabendo primeiro o que Deus quer de você. O que Ele colocou em você. Não morra ignorante. Não morra sem saber tudo o que Deus deixou em você. Não morra sem saber todas as virtudes que o Senhor depositou na sua vida. Na sua estrutura humana. Você é único. Você é uma riqueza. E pode ser que você tenha sido estragado por muitos indigentes que não souberam administrar as suas indigências interiores. Porque onde existe alguém que não sabe administrar uma indigência interior, ali existe um estrago que contamina muitos que estão ao lado. Eu, como padre, pense no estrago que eu posso fazer se eu não tiver uma honestidade diante de mim mesmo. Eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu quero despertar o que as pessoas têm de melhor. Eu preciso cada vez mais trabalhar essa perspectiva em mim, para que isso repercuta naturalmente nos que estão de fora. Quando eu ensino a misericórdia, eu não estou falando de uma condescendência com o pecado. Eu estou falando de um caminho que nos permite chegar à nossa verdade. Então agora eu sou um limitado, eu sou um indigente, eu vou passar a mão na minha cabeça o tempo todo. Não, é o contrário, eu vou me pôr para correr. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai correr atrás dos seus prejuízos. Nós não temos o direito de ficar vivendo essa rejeição interior, porque alguém um dia nos rejeitou, ou porque alguém um dia não nos amou como a gente precisava ser amado. Isso é infantilismo. Eu não tenho o direito de justificar os meus erros porque alguém errou comigo. Não tenho o direito. Eu tenho que cavar com profundidade a minha existência para descobrir nos meus dias onde é que se abriga essa força. E lá, quando você tem contato com você, quando você descobre o que você rejeita em você, que não deveria ser rejeitado, você começa a encaminhar muitas soluções na sua vida. Primeira coisa, não rejeite o seu pecado, não tenha medo dele não. Qual é? Isso eu não faço. O ateu de ontem nos deu uma lição de cristianismo. Sim, sou invejoso. E porque sou invejoso, eu sou capaz de falar mal do Padre Alexandre, sou capaz de criticar as atividades dele. E aquele padre? Quando sou invejoso, eu sou uma bomba. Porque eu sou capaz de ser cruel. Então toda vez que eu percebo a inveja em mim, eu pego ela na mão. Minha senhora, a senhora é minha. E quem tem que ter o comando nessa história sou eu. Não é a inveja que vai me comandar. Sou eu que vou administrá-la com toda a honestidade do mundo. Nós que estamos nos bastidores religiosos, nós sabemos como a inveja é corrosiva entre nós. Um padre que não se alegra com o trabalho do outro. Uma freira que não se alegra com o bem que ela realiza lá, junto aos outros. Mas isso não é um privilégio nosso, não. Onde existe alguém que não está na disposição de administrar as suas indigências interiores, lá o diabólico prevalece. Porque o que é o diabólico? O que divide, o que separa, o que desarmoniza. Ao ser honesto, você dá o primeiro passo na superação. E Santo Agostinho dizia que até no reconhecimento de um defeito você já está na ação da graça. A graça de Deus se antecipa em tudo, inclusive nos dar condições para caminhar no reconhecimento daquilo que é miserável em mim. Então tá bom. Se eu levo a sério a carta de Gálatas, que é o convite à libertação de tudo aquilo que possa me impedir de ser quem eu sou, então eu vou começar a viver um dever de casa, diário, de começar a colocar na mesa do meu enfrentamento tudo aquilo que no meu comportamento, no meu jeito de ser, não favorece a minha maturidade.
e sem medo, minha gente, eliminar da nossa vida toda e qualquer situação que possa causar essa rejeição interior. Livres da rejeição, de tudo aquilo que nos foi oferecido ou que foi cavado por nós mesmos como um dificultador para que Deus pudesse fazer florescer a semente que está em nós. Sim, eu acho que o grande objetivo do diabo é justamente que a gente fique entretidos para não chegar ao núcleo de nós mesmos. Porque a falta de liberdade é justamente isso. A falta de liberdade, ela causa um entretenimento. E dá um prazerzinho sempre temporário, né? E você vai substituindo por outros. E vai substituindo por outros. E você nunca chega ao cerne da questão. Não há uma superação. Há um entretenimento. Eu posso muito bem viver uma vida sem liberdade, parecendo que sou livre. Hoje, esse discurso da libertinagem, né, não é outra coisa, senão um bando de gente amarrada em suas necessidades, sem nenhuma disposição de lidar com elas para superá-las. E o caos social se estabelece aí, onde os libertinos fazem parecer ser liberdade o que eles vivem. Uma gente que não quer regra. Se todos fossem iguais a você, que não gosta de regras, que insuportável seria viver. Vamos mudar a música do Tom Jobim. Quando existe uma pessoa no núcleo familiar que não faz essa lição de casa, de corrigir na vida interior, ou de colocar essa indigência interior sob a dinâmica do trabalho, da rotina, da luta, é insuportável. Uma pessoa que não muda. Ah, eu já estou velha demais para mudar. Pois é. Pois então, saiba que envelhecerá na amargura. Porque quem não muda fica só. Quem não está disposto a viver a lapidação do Evangelho. Porque isso é tão interessante. Quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais Ele vai apontando para você onde é que estão as suas rejeições. E Ele lhe ajuda a viver o acolhimento dessas situações para que você cuide delas, não para que você se acostume com elas. Então tá bom, eu vou reconhecer que sou ciumento e vou ficar a vida inteira dizendo, sou ciumento, sou injusto. Não. A ação de Deus na nossa vida é justamente no primeiro momento esclarecer-nos. E depois que nos esclarece, Ele nos ajuda a encaminhar com a gente mesmo. Chega dessa religiosidade que não nos ensina a olhar essa miséria que nos habita de uma forma honesta, à luz da misericórdia divina. Porque quando eu sou iluminado pela misericórdia divina, eu me torno mais esclarecido sobre o que eu posso fazer comigo. E estando no trabalho comigo, eu perco um pouco o tempo que me sobra, que me faz ficar o tempo todo querendo cuidar da vida do outro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando nós nos dispomos a cuidar das nossas indigências interiores, não nos sobra tempo para fofoca, não nos sobra tempo para tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Quando a gente começa a administrar as nossas indigências, você fica muito mais tolerante com ela. Não no sentido de passar a cabeça e dizer, pode pecar à vontade, tá? A mamãe está aqui para te proteger. Não é isso não. Misericórdia comporta justiça. Volto a dizer, não é condescendência com o pecado. Eu, quando me olho à luz da misericórdia, não é para passar a mão na minha cabeça e ficar acomodado nos meus defeitos. Não é não. Eu me olho à luz da misericórdia é para não acreditar na condenação dos que estão de fora. Porque se tem uma coisa que o diabo conseguiu, é militante.
E são todos muito religiosos. Estão todos muito militantes. Quando eu quero viver, eu tenho que ir para a solidão. Quando eu quiser viver uma relação justa comigo, eu tenho que fechar todas as portas das condenações, inclusive das rejeições que me foram colocadas, que também me condenam. Aí, se eu não entro no Santo dos Santos, o lugar onde só cabe um, nada acontece. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que desfazer os nós do sapato, da gravata, dos meus sonhos, dos desejos. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber as escadarias de toda e qualquer vaidade que eu tenho em mim. Limpá-la, eu tenho que sangrar tudo que em mim é um obstáculo. No Santo dos Santos, você não entra com seus diplomas, com seus discos de ouro, com seus colares, com suas titulações. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que eu fui nesse tempo, durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma
verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele.
São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos. As pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você. São todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar. Não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos. E você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você. Que agora me assiste. Que também tem o mesmo sentimento que Carol. Que tem outro nome. Mas que tem uma história parecida. E você. Olhe o Evangelho. E veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer.
Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa,
encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. O livre-arbítrio é um dom, né, que nós recebemos de Deus. O que é o livre-arbítrio? É uma possibilidade de decidir e de escolher, que faz parte, é inerente ao ser humano, esse direito. Né? Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de ser livre. É interessante porque na antropologia teológica nós aprendemos que a liberdade é um dom que nos é concedido, como assim, da mesma forma como uma semente contém toda a possibilidade da árvore. Esse é um exemplo filosófico que ajuda muito, né? Você pega uma semente de amendoeira e todas as possibilidades da amendoeira, que é uma árvore imensa, uma das maiores que nós temos, estão condensadas naquela semente. Só que para aquela semente tornar-se a amendoeira que ela tem em potencial dentro dela, ela precisará ser cuidada. Então veja bem, na vida, ter o potencial não é garantia de que aquele potencial vai se tornar realidade. A liberdade interior é uma possibilidade. Recebemos o dom. Deus nos concedeu. Agora, ao longo da vida, nós vamos ter que exercitar, vamos ter que cultivar esse dom para a gente se tornar livre. Ninguém nasce livre. Nós vamos aprendendo. E é interessante porque o aprendizado da liberdade, ele é no nosso dia a dia. E ele passa, e ele esbarra o tempo todo, ele passa o tempo todo pelas pessoas que cuidam de nós. É interessante, né? Até no adestramento de cães, você pode ensinar um animal a ser livre ou não. Tudo depende da maneira como você o trata.
Porque no cão no animal você tem o condicionamento. O condicionamento cerceia essa liberdade. O cão nunca vai ser totalmente livre, porque nós precisamos adestrá-lo. Mas como é que funciona isso com a gente? Como é que nós podemos analisar o cuidado com este dom sem que ele vire um adestramento? Aí entra justamente a posição amorosa de quem cuida de nós, de quem é capaz de nos olhar sem nos interpretar como uma continuidade dele. Lembra que a gente falava, quando o pai interpreta o filho como um desdobramento seu, ele está pecando contra a liberdade do filho, não é? Você tem que entender que o outro é totalmente outro. É um outro ser, que por mais que você ame, ele não é você. Minha gente, uma das coisas mais egoísticas que nós podemos viver e experimentar é quando você sente que o seu corpo é um desdobramento das necessidades do outro. Que o outro enxerga em você não um outro ser humano, mas ele enxerga em você alguém que vai viver para satisfazê-lo. A escravidão era isso. O escravo era visto como um corpo que não era importante, nem achava que tinha alma, para justificar justamente a instrumentalização do outro. O outro, quando ele é desconsiderado na sua humanidade, ele acaba sendo um escravo. Ele vive a condição de escravo. Mas ele não tem o dom do livre-arbítrio? Tem. Só que esse dom foi negado, não foi ensinado para ele. A criança que nascia escrava, ela já ia recebendo os ensinamentos do pai e da mãe. Você é escravo, você vive para poder servir o outro, você não tem muito valor, o seu valor só é enquanto você serve para alguma coisa. Graças a Deus nós já não temos mais isso. Muito embora em alguns lugares do mundo esse regime ainda possa até acontecer de maneira velada, mas existe muitas vezes o trabalho escravo. Mas nós também podemos escravizar o outro de outras formas. Nós também podemos retirar do outro o poder de decidir. Como? Quando nós desconsideramos o respeito por ele. O livre-arbítrio, ele é um dom tão precioso que se você descuida, você corre o risco de permitir que o outro quebre, de tão frágil que ele é. Como é fácil a gente perder o poder de decidir. Como é fácil a gente entrar dentro de um processo vicioso em que o outro manda na gente. É interessante demais analisar, e sofrido, né? É muito sofrido identificar isso. Que por causa do amor que muitas vezes nós sentimos, um amor possessivo, doentio, o outro tem o poder de neutralizar a nossa capacidade de decisão, porque a gente vai viver em torno dele, a gente vai viver para agradá-lo, a gente não está tomando decisões livres, nós estamos amarrados naquilo que é tão nocivo, que é a posse. Então eu perco a minha capacidade de ser livre, porque eu estou amarrado emocionalmente no outro. Tudo isso fragiliza o livre-arbítrio, porque a antropologia cristã vai nos dizer que nós somos livres, nascemos livres, mas este dom precisa ser exercitado. Então todos os dias eu tenho que libertar a minha liberdade. Vamos repetir isso. Todos os dias eu preciso libertar a minha liberdade. Eu preciso reassumir o meu compromisso comigo. Eu preciso passar uma faxina, passar o pente fino nos meus relacionamentos para descobrir: será que um deles está me escravizando? Será que esse meu amigo me escraviza ou ele me liberta? Será que o meu relacionamento com o meu marido, o amor que eu digo sentir por ele, é de escravidão ou é de libertação? Será que o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele escraviza ou ele liberta? É uma análise dolorosa de ser feita, porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que, em nome do amor, nós retiramos do outro a capacidade de escolher. Por exemplo, uma outra forma de perder o livre-arbítrio é a droga. Você tem ali uma pessoa que de repente aos 15 anos de idade fuma o primeiro cigarro de maconha.
experimentou a maconha, depois ela vai se acostumando com o efeito que a maconha provoca nela, ela começa a fumar a cocaína. E ela ainda tem o poder de dizer, eu vou fumar hoje ou não. Aí a cocaína, por ser uma droga que vicia um pouco mais, vai retirando ainda mais a capacidade dela de ser livre diante da droga. Até chegar um momento em que ele não sabe mais renunciar à droga. E é tão louco isso, minha gente, porque veja bem, ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga só prejudica, e por isso que já chama droga, e mesmo assim, ele não é capaz de dizer não a ela. Já não existe liberdade. O que a droga faz na vida de um viciado? Vai minando a liberdade, vai minando a capacidade de decidir. E aí você tem, eu não preciso nem dizer, você vê aí na sua rua, você tem dentro da sua casa, você tem dentro da sua família, pessoas que estão amarradas, que perderam a capacidade de serem livres, que estão viciadas, que estão se destruindo. Alguns ainda têm a condição de dizer, eu quero ir para um centro de tratamento. Como em São Paulo aconteceu, eu acho que tem uns 20 dias que entrou em vigor essa lei, em que os usuários de crack lá na Cracolândia serão levados para centro de tratamento. Porque a droga, gente, ela gera uma série de problemas sociais. A violência está diretamente ligada ao vício. Os traficantes que mantêm, os traficantes não são viciados, eles não são bobos. Você acha que traficante é viciado? Não, eles querem viciar o outro. E ele vai gozar do dinheiro que ele rouba do outro. Porque quanto mais ele vicia, mais ele vai ter a dependência, mais ele vai ter o consumidor. E ele vai recebendo. O álcool faz a mesma coisa, minha gente. Vai retirando a capacidade de decidir. Então o livre-arbítrio, ele precisa ser cuidado como uma joia que você tem e que você faz de tudo para que não seja exposta ao perigo. Fique atento a tudo aquilo que pode cercear sua capacidade de decidir. Isso é evangélico, né? É a gente ter a possibilidade de fazer com que a gente seja sempre livre diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. Porque essa liberdade é que qualifica. É essa liberdade que nos dá satisfação. Que também a gente consegue em Deus. Eu acredito nisso. A minha oração me liberta. Como? Jesus dizia, a verdade vos libertará. Onde é que eu encontro essa verdade? Conheço Jesus, descubro nele um modelo de vida que me inspira, mergulho no mistério dessa verdade e começo a permitir que essa verdade venha iluminar as minhas mentiras. Eu olho para a coerência de Jesus e começo a iluminar as minhas incoerências. E aí eu tenho o caminho a ser seguido. Então, da minha incoerência à coerência de Jesus, há um caminho a ser traçado, a ser andado. Eu vou andar essa distância. Então eu vou me exercitar todos os dias para que não prevaleçam as minhas incoerências, mas prevaleça a coerência de Jesus. Conheço a sua palavra, eu leio os evangelhos, eu descubro como pensava Jesus e quero pensar assim também. Não é assim que a gente se identifica? Não é assim que você admira o outro e acaba querendo ser um pouco como o outro é? Só que nesse caso, nós estamos falando de uma adesão existencial. Não é só admirar. A proposta de Jesus é revolucionária. E a primeira revolução que ela faz é na nossa vida. Então eu olho para as minhas misérias e a partir da proposta de Jesus, começo a trabalhar as minhas misérias. Eu olho para as minhas imaturidades e vou buscar a maturidade que eu vejo nele. E minha gente, Jesus foi livre, livre, livre. Se você pega os evangelhos, Jesus em nenhum momento está amarrado ao poder, Jesus em nenhum momento está amarrado às pessoas, Jesus em nenhum momento está amarrado à própria autoridade que ele tinha. Ele era livre. E ele ensinava o tempo todo a liberdade.
E nunca imposição. Nunca havia uma imposição na sua fala. É se você quiser, se achar que é melhor. Essa proposta, através da proposta, ele motivava o outro a ser um seguidor. E quando a gente encontra alguém que nos faz livres, nós não queremos mais ficar longe dele. Quando nós encontramos amigos de verdade, que provocam dentro de nós essa sensação de ser livre, de você não querer o que é ruim, de optar livremente por aquilo que é bom, meu Deus do céu, isso não tem preço. Quando você encontra um modelo educacional que provoca isso no seu filho, que faz o seu filho ser livre para optar por aquilo que realmente é melhor. Seu filho ser capaz de dizer, eu não quero me drogar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Não tem preço. Estar bem-aventurado é estar bem encaminhado. E isso não tem preço. É uma satisfação quando você descobre que o seu filho foi educado para ser livre. Eu não preciso ficar proibindo, eu não preciso fazer cercas. O meu filho sabe o que é bom. Meu filho aprendeu a apreciar as coisas boas da vida. E isso o tornou livre. Ele não ficou amarrado. Ele foi educado de um jeito que o espírito está liberto. E com isso as escolhas da vida serão sempre mais saudáveis. É o que nós precisamos, minha gente. Todo santo dia nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer: eu estou livre, eu estou preso, onde é que eu estou preso e o que eu preciso fazer para que essa liberdade volte a ocupar o meu coração. Porque sem liberdade não há felicidade, não há realização humana. Por isso, o seu compromisso com você é diariamente libertar a sua liberdade à luz do céu, à luz de Deus. Que a sua religião, que a sua opção por Jesus lhe faça querer esta liberdade todos os dias, para que você não aprisione pessoas nem seja aprisionada por elas, para que você não seja vítima das suas mesquinharias e nem seja vítima das mesquinharias do outro. Porque o homem livre, a mulher livre, na hora que esbarra na mesquinharia do outro, grita a sua alforria e vai dizer, vai estabelecer: aqui neste espaço eu não permito que escravidões sejam colocadas como propostas de vida. Não queremos ser escravos, queremos ser livres. É o que eu desejo a você. Porque se Deus quer a sua liberdade, se Deus o tempo todo nos motiva a viver essa liberdade, é nossa resposta amorosa de querer essa liberdade, motivando-a com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Ele disse: se somente Deus é onisciente e onipresente, como Maria e os santos podem ouvir a nossa oração? Se eu e outras pessoas estamos rezando para Nossa Senhora e ou santos, como eles podem nos ouvir ao mesmo tempo? Me ajude a explicar isto para ela. Bem, primeiro a gente explica para você, né? Muito mais que explicar para o outro, o mais importante é a gente entender. É sempre interessante diferenciar. Às vezes você tem aquela ânsia de responder para o outro e você acha que está fazendo a pergunta para ajudar a responder o outro, mas na verdade você quer calar o seu questionamento, que pode ser que ela tenha te despertado isso. E essa é uma questão que a gente se apresenta mesmo, né? Se só Deus é onipresente, a fé nos ensina isso, como é que eu posso fazer oração para os santos e acreditar que eles estejam me ouvindo? É muito simples, William. A igreja nos ensina que a comunhão dos santos é essa possibilidade de comunicação espiritual que a oração nos permite. Então, toda vez que eu estou fazendo uma prece, é claro que eu estou me comunicando com Deus. Só que no meu motivo, naquela minha prece, eu coloco alguém que de alguma maneira me influenciou, alguém que de alguma maneira eu admiro. É uma maneira carinhosa de incluir na oração alguém que humanamente tenha representado
um significado muito especial para nós. A comunhão dos santos, ela nos permite rezar, sempre tendo consciência que a prece chega a Deus. No caso da devoção mariana, já disse aqui várias vezes, nós não podemos interpretar de maneira errada o que a Igreja nos propõe quando nos coloca Maria como a santidade de Maria só tem sentido por causa da santidade de Jesus. Ela só é santa porque o ventre dela é santo. Então, há uma conexão cristológica. Toda a oração que nós fazemos, mesmo que passe por um santo da nossa admiração. Então eu tenho uma admiração por São Francisco. Eu gosto de rezar: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa. Está vendo? Que tudo isso está diretamente ligado à palavra de Jesus. Não tem nada que foi só Francisco que disse. Está diretamente ligada, a oração que eu faço, inspirada em Francisco, está diretamente ligada aos motivos do Cristo. O santo só é santo porque seguiu radicalmente Jesus e elevou uma de suas virtudes à perfeição. Quando eu rezo para Nossa Senhora, por exemplo, tem gente que tem facilidade de fazer a oração mariana, tem gente que não. Isso não nos modifica, porque o nosso amor e o nosso respeito a ela continua. Isso é o mais importante. A Igreja nos motiva a rezar o terço? Motiva. Tem gente que tem facilidade com a oração do terço, tem outras pessoas que não. Nós somos diferentes. E é natural que a gente tenha mais facilidade com uma coisa, mais dificuldade com outra. O terço, se você for pegar, e se você for analisar a Ave Maria, que é uma oração bíblica, a primeira parte dela ela é toda bíblica, é o anúncio do anjo, e depois na segunda parte: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que isso fere o nosso amor a Deus? O que isso fere a convicção, a compreensão de que Deus é onisciente e que Maria não tem o mesmo poder? Tudo bem, não é nenhum problema você dizer Maria não é deusa, né? E erra aquele que trata Maria como deusa. Maria é a legítima participação humana no mistério da encarnação. Agraciada por Deus, colocada neste mundo de maneira muito especial e respeitada e venerada pela Igreja como mãe da Igreja, como aquela que educou Jesus, como aquela que participou diretamente do mistério da salvação que Jesus nos realiza. Então, o meu respeito a Maria, eu rezo a ela, pedindo que ela me proteja. Mas veja bem, essa proteção que eu estou pedindo para ela, quem é que pode me conceder? O Pai. Ela é a intercessora. A intercessão, minha gente, é a coisa mais simples de entender. Pai, eu estou precisando de um favor do meu pai. Então peço pela minha mãe, porque é afetivamente falando mais confortável. Quem disse que a nossa relação com Deus também não passa pelos nossos significados humanos? Em muitas pessoas você encontra uma dificuldade muito grande dela relacionar-se diretamente com Deus Pai. Tem mais facilidade em relacionar-se com Jesus. Tem mais facilidade de relacionar-se com Maria. Tem uma devoção mariana equilibrada, bonita. Tem Maria como um exemplo de fé, como um exemplo de santidade, que eu quero viver. Então não conflitue isso, viu? Você não tem que convencer o outro, você só precisa estar convencido. Eu sempre digo isso. Aliás, e fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de mostrar esse respeito e de ser recebido com esse respeito. Essa semana, eu estando em Campos do Jordão, aí um grupo começou a tirar foto comigo, ele se aproximou, me tratou com muito respeito. E era um grupo de evangélicos, e os dois pastores com eles. Os pastores vindo, me cumprimentando. E aí o pastor, que inclusive faz parte da Sociedade Bíblica no Brasil, faz parte da equipe que cuida da Sociedade Bíblica, ele me disse: Padre Fábio, eu aprendi a respeitá-lo por causa da minha esposa. Minha esposa assistiu o senhor uma vez, gostou do programa e depois me convidou a assistir também.
E eu fiquei muito honrado, porque né, se fosse um grupo de católicos, é natural que o católico queira estar comigo ou me ouvir. Agora um grupo de evangélicos me tratando com tanto respeito, com tanta reverência, aquilo para mim foi tão, sabe, um presente de aniversário, né? Poderia dizer assim. Significa que a nossa comunhão dos santos esteja acontecendo, mesmo com diferenças. Eu não quero convencê-los de nada. Eu quero que Jesus aconteça no coração deles. Se lá naquela igreja esta presença de Jesus está sendo salvífica, eu louvo a Deus por aquele pastor, pelo ministério dele, da mesma maneira como ele louva pela minha vida. Isso é comunhão dos santos. Isso já é intercessão. Quando eu olho para um pastor e falo, pastor, reze por mim. Assim como ele também, padre, ore por mim. Isso é intercessão dos santos. Os evangélicos fazem isso. Eles oram uns pelos outros. Eles pedem, eu vejo lá o Twitter, eu acompanho o André Valadão, que é um rapaz que eu admiro muito. O André, de vez em quando, fala lá, vamos orar nessa intenção. Vamos pedir a Deus nessa intenção. As pessoas pedem oração a Ele. Isso é intercessão. Então, que problema tem eu invocar nessa comunhão dos santos a presença de São Francisco, por exemplo? Ô São Francisco, reza por mim. Se eu tenho o direito de pedir isso a um humano, não vou ter direito de pedir isso a um santo? Mas sempre tendo a certeza que o favor me será concedido por Deus. Essa é a grande questão. Se eu peço a Maria, se peço a Nossa Senhora, a Santa Clara, a São Francisco, a São Geraldo, eu tenho que ter sempre consciência. Quem disse que precisamos ser resilientes todos os dias? Quem estabeleceu essa ditadura que nos exige uma coragem que nem sempre temos? De vez em quando é preciso dar-se o direito de chorar, de não resistir, de esmorecer. Porque no estatuto de nossa Constituição está a falibilidade. Sim, mesmo os mais resilientes necessitam ter os seus dias de descanso e recuo. Não sejamos ingênuos. A força interior também é construída quando nos entregamos ao desconsolo que a fragilidade pede. Pare de ouvir as fórmulas mágicas, os discursos que arrebanham e aconselham resistir, só porque resolveram romantizar a condição humana, esquecendo que nem sempre é honesto considerar o ideal. Sim, a vida nos pede o tempo todo coragem. E é justo que nossa luta seja marcada pelo empenho diário. Mas não nos esqueçamos. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Minha gente, às vezes eu observo que nós estamos sendo aos poucos cercados por um discurso que nos pede coragem, sem antes ter nos ensinado como construir a coragem. Coragem é fruto do conhecimento. Se eu quiser ser médico e ser um médico corajoso, eu tenho que conhecer bem a medicina. É isso que encoraja o médico a ir lá, desafiar a doença, buscar o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. A mesma coisa o advogado. Se ele quiser ser um homem de coragem dentro dos tribunais, destemido, ele tem que conhecer a lei. Se antes a gente não faz o trabalho, o dever de casa, de buscar o conhecimento que nutrirá a nossa coragem, a coragem passa a ser um discurso vão. E às vezes eu vejo assim os motivadores, às vezes até muito bem intencionados. Hoje todo mundo está se sentindo no direito de dar receitas, de ensinar fórmulas para isso, para aquilo. Quem não é nutricionista quer ensinar regras de nutrição. Quem não é médico quer ensinar regras de medicina. Quem não é psicólogo quer ensinar regras de psicologia. Eu não estou dizendo que a gente não possa falar de assuntos nos quais nós não somos catedráticos, estudados. Mas eu acho perigoso quando eu assumo no meu lugar o compromisso de falar, de motivar pessoas a viverem aquilo para o qual elas ainda não estão preparadas. Então é muita gente despreparada querendo preparar pessoas. É muita gente sem conhecimento prévio.
de antropologia, de ciência, de psicologia. Eu tenho uma amiga que foi participar de um desses movimentos que hoje tem, que são muito comuns e estão cada vez mais entre nós, que arrebanham pessoas, ajuntam dentro de uma sala e fazem ali um final de semana de treinamento. Eu tenho uma amiga que saiu de lá surtada. Tamanho o despreparo de quem conduzia. Porque mexe na cabeça da gente. E às vezes mexe do jeito errado. A melhor forma de transformar uma pessoa é conduzi-la a partir de uma realidade que lhe é própria, a uma forma sábia de compreender a sua situação, o seu estado de vida. E nós precisamos ficar muito atentos a quem nos conduz. A pessoa que hoje está lhe motivando coragem, lhe ensinou a ter? Será que ela já lhe esclareceu que para você ter coragem de viver, você precisa ter conhecimento, sobretudo de si? E que antes de nós ficarmos gritando para que os outros tenham coragem, para que os outros desafiem isso e desafiem aquilo, é preciso antes uma viagem dentro de si, uma experiência de autoconhecimento que vai fazendo com que cada vez mais eu seja proprietário de mim, do que eu posso, do que eu não posso, do que sei, do que não sei, do que devo, do que não devo. Não estou dizendo que os motivadores também não sejam bons, existem muitos bons motivadores, mas eu me refiro a essa onda que está por aí, de pessoas muitas vezes incapacitadas de conduzirem a própria vida, querendo conduzir outras pessoas. Jesus já dizia, né? Um cego não pode guiar outro cego. Eu acredito que nós, se quisermos coragem ali na raiz, no sentido original da palavra, se nós quisermos ser homens e mulheres de coragem, no primeiro momento nós temos que reconhecer quem somos. Quais são os medos que nós temos? Quais são os quartos escuros da nossa vida que a gente ainda não teve coragem de entrar? E viver uma busca pessoal que nos ajude a entender quem somos. Aí, se você sabe quem você é, se você vive diariamente essa busca, a coragem vem com mais naturalidade, com mais espontaneidade. Que Deus nos abençoe e nos conduza na construção dessa coragem, nos livre dessas fórmulas mágicas que às vezes não permitem que nós sejamos frágeis, o que é uma contradição com o nosso estatuto humano. Eu não sou corajoso o tempo todo. Confesso para vocês, não sou mesmo. Eu luto diariamente pela vida, mas há dias em que eu só preciso lamber as feridas e esperar pela cura. Eu não tenho a pretensão de oferecer um ideal a ninguém, a não ser Jesus Cristo. Eu acredito nele. E pode ser que você acredite de outra forma, não tem problema. Pode ser que Deus tenha se manifestado na sua vida com outro nome, de outra forma. A mim faz sentido acreditar em Jesus. E eu prego a vida de Jesus, as obras de Jesus. Toda vez que eu olho para Ele, toda vez que eu vejo os seus encontros com as pessoas, Ele está sempre disposto a trabalhar com aquelas pessoas a partir do que elas têm de mais frágil. E nunca envergonhando-as da fragilidade que elas trazem em si, mas sempre curando-as para que elas entendam que a fragilidade é o ponto de partida para toda coragem. E se tiver que voltar a ela de vez em quando, não é nenhum problema. Obrigado pela oportunidade de estar com você, de falar com você, de entrar na sua vida, de interferir nela. É com muito carinho, com muita responsabilidade que quero viver esse ofício. De estabelecer com você essa comunhão, porque outro desejo não tenho. Não quero estar aqui só para fazer um programa, não. Quero entrar em comunhão. O instrumento que nos permite essa comunhão é a palavra. É a oportunidade que a gente tem de se revelar. É uma epifania. A palavra é naturalmente epifânica. O que é epifania? É uma manifestação.
Assim como um dia Moisés teve a oportunidade de ver, ouvir Deus através de uma árvore pegando fogo. A palavra é essa oportunidade epifânica da manifestação. Esse é um fenômeno, né? A fala é um fenômeno. A linguagem é um fenômeno, porque é um acontecimento que nos revela. Estamos nas palavras, estamos nas entrelinhas, estamos nos silêncios, estamos nas pausas, estamos na continuidade. E esse programa é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar. Com a história que você conta, com a minha reação, com aquilo que penso, com aquilo que gostaria de manifestar a respeito do que pensa a igreja, do que pensa as nossas... Poderia dizer o que pensa a humanidade à luz do sagrado. Porque nós somos tantos pensando, somos tantos falando, e toda a humanidade com o desejo de acertar o passo. Eu ainda continuo acreditando que o grande desejo das ciências, da psicologia, da antropologia, das artes, é ajudar o ser humano a viver a última estrofe dessa música. Descobrir o dom de ser capaz de ser feliz. Eu acredito mesmo nessa oportunidade que cada um de nós tem de ser feliz. Como naquele conto em que Adélia Prado fala de maneira tão extraordinária de dois miseráveis e dois homens de rua. Ela vai construindo a história de maneira, claro, com toda aquela competência e com toda aquela sensibilidade que ela tem, ela vai construindo o contexto daqueles personagens e ela diz que a vida sempre vale a pena, sempre vale a pena. Mesmo que nós estejamos cheios de sofrimentos, mesmo que nós estejamos cheios de misérias, aí ela termina assim, não com essas palavras, mas com esse sentido. Porque em algum momento, mesmo com todas as misérias que existem no mundo, dois miseráveis se depararão com a lua cheia, brilhante no céu, vão sair de um caixote e um vai dizer para o outro: venha cá, meu compadre, venha ver que beleza dessa lua brilhando hoje. Só para isso valeu viver. Para a gente ter a oportunidade de fazer valer o momento, aquele momento presente que nós temos, que nos foi presenteado, ser feliz agora. Mesmo tendo tantas misérias ao meu redor, mesmo sendo eu proprietário de tantos limites, eu descobri no meio de tudo isso, eleger um motivo para hoje o mundo merecer o meu sorriso. É sempre necessário eleger um motivo para que o mundo receba o nosso sorriso. Sorriso de verdade, viu? Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Depois de ter chorado muito, construir um sorriso que seja de verdade, que tenha história, que seja verdadeiro, que esteja diretamente conectado a um processo de luta que estabelecemos. Não desanimamos, essa é a regra. Não desanimamos. A ordem é resistir eternamente. Você aí, que tem que travar tantas lutas, não permita que o espírito de vítima venha visitar o seu coração. Algumas pessoas gostam inconscientemente de alimentar o sofrimento, de ser vítima o tempo todo, que acaba sendo um canal com o mundo, com as pessoas. Não para com isso. Isso é peso. Peso para você, peso para o outro. Olhe para você. Descubra aquilo que hoje merece ser cultivado. Vá além. Não se acostume com suas misérias, mas olhe para elas como uma oportunidade de superação sempre. O outro não tem que carregar os seus problemas. E essa comunhão que nós estabelecemos é para nos acordar para isso.
Christian não tem obrigação de viver os meus problemas, eu não tenho obrigação de viver os problemas do Christian, mas a comunhão que nós estabelecemos, essa sim, nos ajuda a ter coragem de desafiar diariamente todas as estruturas que estão ao nosso redor, para que elas estejam a nosso favor. Que eu não fique eternamente lamentando as minhas escolhas, que eu não fique eternamente lamentando as minhas dificuldades, que eu não fique eternamente com o mesmo assunto, contando a mesma história, reclamando da mesma pessoa. Não, não pode ser assim. Você precisa olhar para a sua vida, por mais miserável que você ache que possa ser, e descobrir que você está vivo. Neste momento, muitas pessoas dariam tudo para voltar a ter uma oportunidade de viver. Estão diagnosticadas com sentenças de morte, estão nos hospitais dando seus suspiros finais, estão vitimadas pela doença, pela tragédia, pelo acidente. E nós estamos aqui, com vida. Nós não podemos desperdiçar isso. Nós não podemos desperdiçar uma vida inteira sendo vítima. Não. A fé que nós professamos é para nos dar referenciais do que precisamos fazer para alcançar o resultado. É luta. Cristianismo é luta. Não espere que o cristianismo venha lhe dar uma caminha quente para deitar. É luta. De vez em quando, na luta, você vai ter o seu prazer, porque a luta também é prazer. Quando você olha para você, e apesar de suado de tanto trabalho, você agradece a Deus, assim como o agricultor faz. Eu gosto muito da vida rural. Suado do trabalho, no meio daquele pasto, no meio daquele campo, daquela plantação, ele tira o chapéu e agradece a Deus a saúde que tem. É assim a vida. A metáfora do campo, Jesus utilizou o tempo todo dela para nos ajudar a entender que não há nenhuma vitória sem luta. Padre Fábio, como deixar uma revolta que existe dentro de mim? Há quase 3 anos eu perdi meu filho e meu marido juntos dentro da minha casa numa tentativa de assalto. Como perdoar uma pessoa que foi capaz de destruir toda a nossa família? Me ajude. O que devo fazer para tirar essa revolta que existe dentro do meu peito? Primeiramente, o nosso profundo respeito a essa dor, que a gente não tem nem como avaliar, né? Você nos conta, a gente tenta se aproximar do seu sentimento, mas é um limite. Porque aquilo que você sente, a dor que você sente, nós não temos ideia do que seja, porque a dor ela não é mensurável. A gente não pode medir. Minha filha, o primeiro passo para a gente conseguir perdoar uma situação, porque é mais que uma pessoa. Não tem a ilusão de que você precisa perdoar apenas o assaltante. Não. São muitos os fatores que precisam ser perdoados. E o que é perdoar? É você permitir a reharmonização do ambiente, da vida, da estrutura. Porque 2 pessoas foram brutalmente retiradas da sua história. E você agora precisa se amparar nesse mundo, precisa dar conta da vida, sem ter do seu lado essas 2 pessoas tão essenciais para você. Reharmonizar o seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de perdoar qualquer pessoa, você precisa perdoar a vida. Primeiramente, tirar do seu coração essa história, que certamente ocorre com todo mundo que vive um momento como esse. Por que aconteceu comigo? Você já deve ter me escutado falar aqui, minha filha, que às vezes a gente faz perguntas que não nos levam a nada. Mas a gente insiste em fazê-las, que é uma maneira que a gente tem de gritar o nosso desaforo. A gente acha que é um desaforo isso. Alguém entra dentro da nossa casa, mata as pessoas que nós amamos e depois nós precisamos aqui administrar todos esses ódios que esse assassino provocou dentro de nós. É desaforo.
O primeiro detalhe a ser reorganizado dentro de nós é olhar para esse fato e tentar metabolizá-lo sem ódios e sem rancores. Aconteceu comigo, poderia ter acontecido com o vizinho do lado, e de nada adianta eu ficar fazendo perguntas agora que definitivamente não vão me ajudar a resolver o meu dilema, o meu conflito. Preciso então agora dar um passo na direção da vida e fazer as pazes com ela. E aí, minha filha, a melhor maneira de fazer as pazes com a vida é você olhar para o que restou. O que dessa família tão desestruturada existe para você? É como o náufrago, que diante daquele desastre de olhar para todos os lados e só ver água, encontrar algum lugar em que possa segurar e se apoiar para poder vencer a tempestade. É a hora de você olhar para os seus valores, para as pessoas que você ama e você dar um passo na direção delas. Isso é perdoar a vida. É você se dispor a continuar vivendo. Porque o perdão ao assassino pode ser que você vá conseguir daqui a um tempo. Você só vai conseguir perdoar o assassino, se você conseguir dar esse passo na direção da vida. E o passo na direção da vida é que vai ajudar você a reorganizar o sentimento que te machuca tanto. Porque antes de perdoar as pessoas, a gente tem que perdoar o acontecimento. Não é? É de alguma maneira você encaixar dentro do seu coração pelo menos essa possibilidade. Eu quero dar um passo. Eu quero ir adiante. Eu quero superar essa tragédia. E aí você olha para todas as pessoas que conseguiram superar grandes tragédias. E olha, eu já vi muita gente conseguir fazer isso. Essas pessoas precisaram fazer o quê? Abrir as janelas da casa, olhar para o que restou e começar a reorganizar a vida. Eu desejo, minha filha, que neste momento de profunda dor, você possa reencontrar o caminho da vida. Perdoe a vida. E dê à vida uma oportunidade de você, quem sabe, mesmo ferida, mesmo machucada, você ter condições de reencontrar o seu caminho. E viver por eles. E fazer a alegria acontecer de novo na sua casa por eles. Que a melhor maneira de nós ressuscitarmos a memória de alguém entre nós é a gente celebrar as suas alegrias. Que às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Nós nunca mais vamos fazer, porque ele gostava disso. Isso me recorda a ele. Não? Como a Lídia, minha amiga lá de Curitiba. Quando perdeu o filho, não tinha mais vontade de fazer o churrasco do domingo à tarde, porque era a alegria do filho. E aos poucos, a Lídia ser capaz de retomar a vida. De voltar a permitir que a alegria visite a sua casa, porque ainda restaram filhos, ainda tem um marido, ainda tem uma família. E que a gente precisa se livrar dessa bobagem, de que celebrar a memória do outro é a gente mergulhar na tristeza, é a gente se sepultar com ele. Nós que acreditamos na ressurreição, precisamos fazer com que o nosso luto se transforme em luta. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham. Você sabe muito bem que você me escuta, você me acompanha, você sabe muito bem que essa é a dinâmica que eu quero para mim. O tempo todo eu tenho motivos para desistir, gente. O tempo todo, em algum momento da minha vida, eu tenho passado pela tentação do sepulcro. De entrar ali dentro e de ficar chorando ali as minhas mágoas, as minhas dores, as incompreensões. Não quero isso. É difícil? É. É difícil ser quem eu sou, fazer o que eu faço? É. É difícil ser quem você é, fazer o que você faz? É. Mas pague o seu preço. Com a sua alegria. Seja um testemunho, não para o outro. Antes de ser um testemunho para o outro, você tem que ser um testemunho para si mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar com essa consciência feliz
de que você está fazendo a coisa certa, de que você está se empenhando, que você está dando essa oportunidade para a vida dar certo em você. Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Apesar de tudo o que tem acontecido, apesar de todas as desgraças que possam ter visitado a sua vida, não se feche para a possibilidade de ser feliz. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas a gente pode fazer deste tempo que nos resta uma oportunidade de mudar a história, de mudar a vida, de mudar as pessoas que estão do nosso lado. Como? Vivendo bem, fazendo bem as coisas, aproveitando bem essa oportunidade de ser quem você é, libertando-se dos seus excessos e transformando o luto em luta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.